Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês, mais uma vez aqui compartilhando o pão alegremente para que nós venhamos a fortalecer a nossa fé. E o versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 7, o versículo 17, que fala assim, ó: quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Palavras do Mestre, palavras do Senhor Jesus, irmãos, com referência a nós ali, justamente respondendo aos judeus que muitas vezes tinham uma compreensão equivocada de quem era Jesus. E nós, na nossa caminhada, ouviremos muitas pessoas falar quem ele é, vão querer dizer para nós quem ele pode se tornar na nossa vida. Chegam até nos dar uma listinha de regras, de coisas de fazer, para poder ter para poder ali conseguir um favor do mestre ou conseguir algo. Mas Jesus, ele é muito mais do que qualquer coisa. E nesse simples versículo ele mostra como se dá, irmão, por exemplo, o alcance de uma experiência. Ou seja, aquele que quer viver uma promessa, aquele que quer viver algo. Primeiro ele fala, quem quiser fazer a vontade de Deus. E nós sabemos, irmãos, todos nós sabemos que sobre nós há uma palavra. Devemos buscar em oração a palavra de Deus que está sobre o nosso coração. Todos nós fomos criados por um pensamento de Deus. Tudo que existe foi criado por uma palavra. E há um sopro do divino sobre nós, que é justamente o Zoe, a vida de Deus, a mesma que ele soprou em Adão no Éden. E ele nos criou com um propósito. E a vontade dele é esse propósito. Quem vive pelo propósito, vive plenamente. Quem vive pelo propósito, vive feliz. Quem vive pelo propósito, sabe que está caminhando pelo certo. Alcança paz no coração, vive em amor com os outros e consegue enxergar coisa que os outros não enxergam. Quem decide fazer a vontade de Deus, vive de uma forma diferente daqueles que vivem nesse mundo. Aqui todo mundo parece um robozão, todo mundo fazendo as mesmas coisas. Você pode perceber, muita gente pagando parcelas de carros que nem podem ter, justamente para impressionar gente estranha que nem conhece, querendo aumentar o padrão de vida, justamente porque o capitalismo imprime isso para nós. E nada contra, irmão, nada contra, minha irmã, nós sermos prósperos financeiramente. Deus também tem isso para nós. Só estou dizendo, dando um exemplo do que é a mentalidade do mundo. E a mentalidade do mundo, ela não agrada a Deus. A de Deus, ela é diferente da nossa. Então nós precisamos alcançar, mas Jesus fala que é quem quiser. Ou seja, é por uma escolha, irmão. É por uma decisão. A decisão de cada um vai te dizer exatamente como Deus se apresentará para cada um de nós. Porque a palavra fala simplesmente assim, ó, saberá se meu ensino vem dele ou se falo de mim mesmo. Consequentemente, quem decidir fazer a vontade de Deus vai se colocar num relacionamento com o mestre. E aqui ele coloca-se como mestre mesmo. Ensinos, a palavra. Ou seja, vai ter que ter um relacionamento justamente daquilo que é o caminho a ser trilhado. Para cada pessoa uma palavra, para cada pessoa um propósito, para cada pessoa uma promessa. E eu bem sei que, por exemplo, duas promessas podem se conectar num só propósito, ou num casamento, ou num trabalho, ou em algo que o Senhor tem. Dois corações, ou até mais corações, no caso, por exemplo, de uma empresa, se unirão em algo que trará glória ao nome do Senhor, mas precisará automaticamente a se relacionar com Ele, sabendo que deverá segui-lo. E não ele seguir a nós. Nunca será da forma dele. Deus tem uma maneira peculiar de fazer as coisas. E muitas vezes nos surpreenderá. Muitas vezes nós não entenderemos. Muitas vezes nós saberemos que os planos de Deus nós só entenderemos lá na frente. Jesus vai dizer aos discípulos, em João capítulo 13, versículo 7, o que eu faço agora vocês não entendem, mas depois entenderão. Então, apegue-se a essa palavra para que você venha conhecer, declare, eu creio, saberá se meu ensino vem dele, se ele realmente é divino, ou se falo por mim mesmo. E Jesus, ele fazia tudo em obediência ao Pai. E é nessa caminhada que nós vamos tornando-nos de força em força, de fé em fé
e de glória em glória cada vez mais parecido com eles, para viver um lindo propósito. Eu quero terminar com Lucas, capítulo 1, versículo 46. Maria, a mulher que gerou o nosso Salvador nesse mundo, depois de receber uma palavra, ela começou a entoar um louvor, um cântico que é chamado até hoje por muitos de Magnificar. E eu quero citar 3 versículos dele, logo depois de receber a promessa. Diz assim, então, Lucas 1,46, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Glória a Deus, vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, que aqueles que carregam, Pai, já a preciosa semente, e aqueles que não carregam também, ó Deus, que o Senhor possa despertar dentro do coração deles fome e sede pela palavra do Senhor, para que possam firmar os Teus passos sobre a Tua palavra, caminhando pela fé e não pela ideia dos outros, caminhando por aquilo que o Senhor disse, por aquilo que o Senhor pensou no céu, antes de nos formar do pó da terra, aqui neste lugar, Pai, antes de manifestar a Tua vida em nós, para que nós cumpríssemos um propósito. Ajuda-nos a entender, dá-nos a direção, dá-nos o discernimento e a compreensão correta, Pai. Ajuda-nos a cada vez mais ver o Senhor Jesus Cristo como a luz do dia. Ajuda-nos, Pai, verdadeiramente a entender e a compreender aquilo que o Senhor quer de nós, para que nós alcancemos plenitude. É o que eu oro e oro em nome de Jesus. Provérbios 4:18. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia, cada vez mais, até o dia se tornar perfeito. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.